Incertezas no mercado marcam o tom e o dia de hoje. Isso mais agora no Morning Call do dia 22/10 de 2025. Bom dia a todos por aqui, Max Braga. Claro, já me desculpando, 2 dias aqui sem vídeos no canal. Claro que meus clientes recebem as comunicações de uma outra forma também, mas tive problemas, não consegui fazer os vídeos aqui pela manhã. Bom, passado isso, voltamos à normalidade. O mercado financeiro, então, dessa terça-feira encerrou, sim, com um tom de cautela, refletindo principalmente as incertezas do ambiente interno e externo, político, doméstico, enfim. O dólar à vista por aqui registrou alta de 0,36%, encerrando o dia cotado a 5,39 e acompanhou, inclusive, o movimento global de escala, né, de subida do valor do dólar diante da falta de avanços também das negociações entre China e Estados Unidos. Ali persiste o impasse. O presidente americano, inclusive, afirmou que talvez não ocorra uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping. E isso elevou, evidentemente, o tom, a percepção de risco, né? Inclusive, as moedas de países emergentes também ficaram pressionadas por conta dessas declarações. No exterior, inclusive, o índice DXY, que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, avançou 0,39%, também refletindo o aumento da demanda por ativos mais seguros. As bolsas americanas tiveram um desempenho misto na terça-feira. Dow Jones subiu 0,47, atingindo um recorde, inclusive. O S&P 500 encerrou o dia estável no 0 a 0 e a Nasdaq recuou 0,16. Aqui no Brasil, foi um dia também de queda. O Ibovespa recuou 0,29%. Os investidores atentos aí as discussões em torno do orçamento de 2026, que ainda tem uma série de coisas a serem finalizados, e o governo volta então com a possibilidade de recompor parte das medidas fiscais rejeitadas após a queda da medida provisória 1303. Então, espere que vai ter sim alguma coisa aí do governo para tentar retomar aquela agenda. Bom, destaques de alta de ontem ficaram com Vamos 6,90, Embraer subiu também 5,12 e o destaque de baixa hoje fica apenas com Brava Energia 5,84 de queda. Bom, falando do dia de hoje, então, os mercados futuros operam mistos também, investidores esperando resultados da Tesla, tá? E ontem também os resultados da Netflix decepcionaram o mercado, os investidores, com números bem abaixo da expectativa. As ações, inclusive, da gigante aí do streaming, né, Netflix, acabaram caindo, né, recuam hoje mais de 6% no pré-mercado. E, por outro lado, também os balanços positivos de empresas consolidadas como General Motors e Coca-Cola impulsionaram e continuam impulsionando o Dow Jones para cima dos 47 mil pontos para encerrar aí a semana com uma máxima histórica, tá? Bom, a paralisação no governo dos Estados Unidos, lá já, né, quase a mais longa da história, a segunda, né, já está para se tornar a segunda mais longa da história, e continua prejudicando ali divulgação de dados importantes como números de inflação e etc. As tensões comerciais também estão em pauta e já hoje existem notícias ali ambíguas, né? A gente estava falando que ontem o Trump falou em relação talvez não conseguir um acordo, hoje ele já disse que em uma possível reunião pode gerar um bom acordo. E aí, enfim, teremos que aguardar mesmo para ver o que vai se dar nisso. O desempenho dos mercados hoje nos Estados Unidos, então, são Dow Jones Futuro 0,06% negativo, quase no 0 a 0. S&P 500 Futuro 0,01% positivo, e a Nasdaq opera um pouquinho negativa sim, 0,11%. Na Ásia e Pacífico, os mercados fecharam mistos ontem, enquanto investidores avaliam ali os dados comerciais do Japão e a troca, então, da nova liderança
do Japão, né? Então, a primeira-ministra agora sim, a Sanae Takaichi, e o novo gabinete dela, todo tomaram posse ontem. Os mercados avaliam aí essas mudanças para ver como que vai ficar essas coisas, né, em relação ao Japão, política comercial, etc. Xangai, então, na China fechou 0,07% negativo, Japão 0,02% negativo também, praticamente na estabilidade. Hong Kong caiu um pouquinho mais, aí sim, 0,87% de queda. Índia fechou positiva 0,10% e Austrália 0,71% negativo também. Mercados na Europa, então, agora operam em direção mista, né, sem uma direção única, com resultados corporativos também apresentando um panorama misto de lucratividade na região. O índice Stock 600 apresentou inclusive pouca variação, né, no setor de recursos básicos, se recuperando assim das perdas que tiveram nesses dias, etc. Então, na parte de produtos e serviços, lideraram as quedas, inclusive empresas como a L'Oréal e a Hermes Internacional após o reporte de seus resultados, tá? A Adidas também não correspondeu às expectativas e vem caindo também. Lá no fronte político, geopolítico, então, na parte da Europa, né, novos ataques russos à Ucrânia vem mostrando aí fracasso nas tentativas de paz geradas por Trump em relação à questão lá do conflito na Europa, e isso impulsiona, inclusive, as ações de defesa na Europa, tá? Hoje, agora, então, o estoque 600 opera em leve queda, 0,07, próximo do 0 a 0. Alemanha 0,03 também, 0 a 0. Reino Unido vem a 0,68 de alta e a França cai 0,45. Itália também cai um pouco mais, 0,76. Para finalizar, então, o petróleo, né? Os preços sobem, então, ampliando aí os ganhos. E basicamente isso é pelos riscos ali de fornecimento, em relações em sanções, Rússia, etc. Tem uma série de coisas que está na mesa, né? Pela esperança, inclusive, de um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos. Então, tem vários componentes que estão mexendo no preço do petróleo e o mesmo então agora sobe o petróleo Brent 1,48 de alta aos 62,23%, não, 62 dólares e 23 centavos, tá? Lembrando que a Petrobras, no dia de ontem, né, se não me falha a memória, reduziu o preço do petróleo para as distribuidoras, preço da gasolina para distribuidoras aí, acho que em 14 centavos, se não me falha a memória agora. Cotação do minério de ferro fecharam em alta lá no porto de Dalian, na China. Perdão, apostas por lá do alívio ali das tensões comerciais entre China e Estados Unidos. E para finalizar, o Bitcoin teve uma queda um pouco mais acentuada de novo, 3,24% de queda agora, nesse momento, né, cotado aos 108.275 dólares, tá bom, pessoal? Esse então era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Claro, peço que se inscrevam aqui no canal, comentem as notícias, deixem o seu like, deixem o seu comentário. E claro, nos vemos amanhã então aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos, bom dia, bons negócios. Tchau.